Olá, turma, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade à aula de movimento circular, certo? Na aula da semana passada, a gente falou sobre movimento circular. Eu vou relembrar alguns conceitos e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o movimento circular, certo? Sobre outros conteúdos. Os objetivos é entender o conceito de MCU, diferenciar frequência de período no MCU, movimento circular uniforme, só para lembrar. Distinguir velocidade angular da linear e calcular a velocidade angular e a linear através das suas relações, além de compreender a diferença entre aceleração tangencial e aceleração centrípeta. O movimento circular é qualquer movimento em que uma partícula ela realize uma trajetória através de uma circunferência. Como exemplo, a gente tem uma partícula que gira presa à extremidade de um barbante, de uma corda. Ela vai estar no movimento circular, como essa que está aí na imagem que vocês estão vendo. No caso, no movimento circular uniforme, o módulo da velocidade é sempre constante. Não muda o módulo da velocidade, ou seja, o valor. Porém, a direção e o sentido variam continuamente. Sempre vão estar mudando. Observem que a cada ponto ela possui um vetor velocidade que possui uma direção e um sentido diferente. Vejam aí na imagem. A gente tem para cada ponto uma direção e um sentido diferente da velocidade, embora o módulo seja sempre o mesmo. No caso, como eu já falei na aula passada, né? Volto a falar, embora o nome seja uniforme, ele só indica a uniformidade no módulo da velocidade, certo? Da velocidade linear. Porém, existe uma grandeza chamada aceleração centrípeta que vai atuar nesse movimento, fazendo com que a partícula ela varie a sua direção e o sentido continuamente. No movimento circular, qualquer que seja ele, o corpo pode ter dois tipos de aceleração: a tangencial e a centrípeta. A tangencial ela vai alterar apenas o valor da velocidade. No caso do MCU, ela não existe. Já a aceleração centrípeta, ela atua na direção e sentido da velocidade, fazendo com que o móvel ele sempre mude a sua direção e sentido, ou seja, ele faça curva. E no movimento circular uniforme, ela vai existir. Observem aí, ó, eu tenho uma partícula se deslocando através de uma curva, a aceleração centrípeta, que eu falei na aula passada. Centrípeta, ela está puxando para o centro. Ela puxa o corpo para o centro, fazendo com que ele altere a sua direção e o sentido. E a tangencial, se ela estiver na mesma direção e sentido da velocidade, vai fazer com que a velocidade aumente o valor, ou seja, ele esteja no movimento acelerado, aumentando o valor da velocidade. Se essa aceleração tangencial estiver num sentido contrário ao da velocidade, ele vai estar no movimento retardado, ou seja, o módulo da velocidade vai estar diminuindo. Lembrando, isso é para um movimento circular não uniforme. No movimento circular uniforme, o módulo da velocidade é sempre o mesmo e só existe a aceleração centrípeta, ou seja, a aceleração tangencial não existe. Posição e deslocamento angular no movimento circular uniforme. Eu representei na aula passada por φ, mas a gente pode representar também por essa letra I, o θ, certo? A posição angular de um corpo é uma trajetória circular. E ele é representado, como eu falei, por essa letra grega. O deslocamento angular é dado pela razão entre o deslocamento linear, ou seja, o comprimento do arco que ele vai se deslocar, e o raio, ele é dado através disso daqui. O deslocamento angular, o Δθ, ou a gente pode chamar também de ΔΦ, é dado através disso daqui, ó, ΔS sobre R, ou seja, o deslocamento linear, o deslocamento ao longo do arco de circunferência, dividido pelo raio
dessa circunferência, tá certo? Período e frequência. O período é o tempo necessário para que o corpo execute uma volta completa na circunferência, ou seja, o período vai ser o tempo necessário para que a partícula execute uma única volta na circunferência. Já a frequência é o número de voltas que o corpo executa em uma unidade de tempo. Matematicamente, a frequência pode ser dada através dessa fórmula. Frequência é igual ao número de voltas dividido pelo intervalo de tempo. Se eu só tiver uma única volta, o tempo é o próprio período, pelo que a gente já tinha visto aqui, ó. É o tempo necessário para que o corpo execute uma volta. Então, se esse n for 1, o ΔT, o tempo, é o próprio período. E a gente tem essa relação matemática. Frequência é igual a 1 sobre o período, ou seja, a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. No SI, a unidade do período é o segundo e a unidade da frequência é o Hertz, Hz, o símbolo. Mas a gente representa também, muitas vezes, a gente utiliza, melhor dizendo, a unidade RPM, rotações por minuto, para a frequência. Se eu quero transformar de RPM para Hertz, ou seja, de rotações por minuto para Hertz, eu vou simplesmente dividir o valor que eu tenho por 60. Se for o oposto, se eu tiver em Hertz e quiser transformar a frequência em RPM, eu vou multiplicar por 60. A gente vai fazer um exemplo que vai utilizar isso daí, certo? Essa regrinha. Velocidade angular. No caso da velocidade angular, ela é definida como sendo a razão entre o deslocamento angular, aquele Δθ, e o intervalo de tempo, e é representada pela letra grega ômega. Esse W aí meio curvo, isso daí é uma letra grega, certo? É o ômega. O ômega, a velocidade angular, é o Δθ sobre o ΔT. O ângulo, só lembrando, na aula passada eu falei para vocês, o ângulo é medido em grau ou radiano, mas no sistema internacional a gente mede esse ângulo em radiano. E como consequência, a velocidade angular a gente vai medir também em radiano, só que é radiano por segundo, porque é ângulo dividido pelo tempo, tá certo? Então o ômega é a velocidade angular, o Δθ é o deslocamento angular e o ΔT é o intervalo de tempo. Se a partícula completa uma volta completa em torno da circunferência, esse ângulo é 2π radiano, tá? E o tempo é o próprio período. Então, a velocidade angular pode ser dada através da formulazinha 2π sobre t, onde 2π é o ângulo de uma volta completa, 2π radiano, sobre t, que é o período. Como o período e a frequência são o inverso um do outro, então eu posso escrever essa formulazinha, ômega é igual a 2π sobre t, em função da frequência. 1 sobre o período é a frequência que a gente acabou de ver. Então, ômega é igual a 2π vezes f. E existe uma relação que interliga a velocidade angular e a velocidade linear. No caso, ao completar uma volta, o corpo em MCU percorre uma distância linear igual ao comprimento do arco da circunferência. Só lembrando, o comprimento do arco da circunferência é 2πr, certo? Que vocês viram na matemática lá no 9º ano. O comprimento total da circunferência é 2π vezes o raio. Como a gente está falando de uma volta completa, o tempo é o próprio período. Então, a velocidade linear é 2π vezes r dividido sobre
dividido por t, o período. Mais 2π sobre t a gente acabou de ver, é a própria velocidade angular. Então a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio da circunferência. A aceleração centrípeta, que é o que faz com que o corpo entre em movimento circular, matematicamente ela é dada através disso daí, ó, V2 sobre R, ou seja, a velocidade linear dividida pelo raio. Mas a velocidade linear é ômega vezes R, ou seja, a velocidade angular vezes o raio. Isso ao quadrado. Quando a gente tem ômega vezes raio ao quadrado dividido por raio, a gente pode cancelar o raio ao quadrado com o raio de baixo, ficando apenas o raio de cima. Então a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes o raio. Pode ser dado tanto pela primeira fórmula, velocidade linear ao quadrado dividido por R, como na fórmula de baixo, ômega ao quadrado, ou seja, velocidade angular ao quadrado, vezes o raio. Então a gente tem aqui a aceleração centrípeta, ó, sempre puxando para o centro da trajetória, sempre. Vamos fazer uns exemplos, 2 exemplozinhos. No exemplo 1 diz assim: uma partícula desloca-se em movimento circular uniforme numa trajetória de raio igual a 30 centímetros e executa 30 rotações por minuto. Considere π igual a 3,14 e calcule. Item A, velocidade angular. B, o período do movimento. C, a velocidade linear. D, a aceleração que a partícula está sujeita. A gente vai determinar os valores sempre em unidades do SI, certo? Nesse caso, ele não falou nada, mas a gente vai considerar. Então, a primeira coisa que eu sempre faço no problema de física, anoto os dados. Ele me disse que o raio é 30 centímetros, mas 30 centímetros é a mesma coisa que 0,3 metro. A frequência é 30 RPM, e nós acabamos de ver que, quando eu tenho a frequência em RPM e quero transformar em Hertz, eu divido por 60, ou seja, 30 dividido por 60 é 0,5. E ele pede para considerar o π igual a 3,14. Então, primeiro item, né, o item A. Ômega é igual a 2πf, ele pede para determinar a velocidade angular. Ora, eu tenho o π, que é 3,14, e tenho a frequência, que é 0,5. Então, fica 2π vezes 0,5. 2 vezes 0,5 é 1. 1 vezes π é π. Só que como ele pede para considerar o π igual a 3,14, então a velocidade angular pode ser dado em π radiano por segundo ou simplesmente 3,14 radiano por segundo. O item B ele pede para determinar o período do movimento. Se eu já tenho a frequência, eu sei que o período é o inverso da frequência, ou seja, t igual a 1 sobre f. O f é 0,5, então o t é igual a 1 sobre 0,5. 1 sobre 0,5 é 2, ou seja, o período é igual a 2 segundos. O item C pede para determinar a velocidade linear. Eu tenho a relação entre velocidade linear e velocidade angular. O V é igual a ômega vezes R. O ômega a gente encontrou que é π ou 3,14. E o R, o raio, é 0,3. 3,14 vezes 0,3 é igual a 0,942 metros por segundo. Essa é a velocidade linear. E o item D, ele pede para determinar a aceleração em que a partícula está sujeita. A aceleração é a aceleração centrípeta, dada através dessa formulazinha. Ômega ao quadrado vezes o raio. O ômega é π, que a gente viu, π ao quadrado vezes 0,3. Mas o π é 3,14. 3,14 ao quadrado dá aproximadamente 9,8. Dá um númerozinho um pouquinho maior, mas só para facilitar o cálculo e aproximar, a gente vai colocar 9,8.
9,8 vezes 0,3 dá aproximadamente 3 metros por segundo ao quadrado, unidade de aceleração, tá bom? Exemplo 2, diz assim: uma roda gigante de raio igual a 10 metros realiza uma volta completa em torno do seu centro a cada 30 segundos. Com base nisso, calcule qual é a velocidade em metros por segundo das cabines localizadas nas extremidades do raio dessa roda gigante. Então, a primeira coisa que a gente faz sempre, anotar os dados. Ele diz que o raio é 10 metros, que a roda gigante realiza uma volta completa, ou seja, o número de voltas é igual a 1, durante um tempo de 30 segundos. Esse tempo de uma volta completa é o período, então T igual a 30. Ele pede para determinar a velocidade das cabines localizadas nas extremidades do raio. Então ele quer saber a velocidade linear. Para eu determinar a velocidade linear, 2πr sobre t. Eu já tenho o raio, que é 10, e tenho o período, que é 30. Então fica 2π vezes 10 sobre 30. 2 vezes 10, 20. 20π sobre 30. 0 com 0 cancela, fica 2π sobre 3 metros por segundo. Ou seja, resposta correta, item A. Observem aí que eu não transformei o π em 3,14. Por quê? Porque o problema não me pediu isso, tá certo? Turma, grande abraço em todos. Eu vou postar outro vídeo para vocês sobre transmissão de movimento no movimento circular. Até daqui a pouco.